Projeção astral é coisa do demônio ou é perigoso? Se a projeção da consciência, mais conhecida como viagem astral ou projeção astral, se tornasse uma tecnologia popularizada, praticamente todas as formas de dominação e sadismo que a gente encontra no mundo não funcionariam mais contra o ser humano. Porque o ser humano não teria mais medo da morte e da tortura, porque conseguiria se libertar do seu corpo quando quisesse. Não seria mais possível enganar e controlar alguém utilizando mitos de alguma religião falsa, por exemplo, pois o acesso às outras dimensões seria direto e a própria pessoa veria se houvesse algum encosto, os chamados assediadores, obsessores, magos negros, e também conseguiria se comunicar diretamente com as equipes de ajudantes espirituais, que são os chamados amparadores ou mentores. Por esse motivo e outros, muitas pessoas poderosas, vivas ou mortas, os mercantilistas da fé, os ditadores, não querem que muita gente conheça o mecanismo da experiência fora do corpo. Em inglês, Out of Body Experience, que você pode ver por aí o termo OOBE. As armas que eles usam contra a nossa liberdade da mente geralmente são as seguintes: projeção astral pode matar. Você pode sair do corpo e não vai mais conseguir encontrar o caminho de volta. E isso é mentira, porque o cordão de prata é um cordão exaustivamente descrito nas literaturas sobre projeção de todos os tempos, e pelo que se estudou dele, serve para manter o espírito preso no corpo físico, conectado durante uma projeção. A maioria dos relatos do cordão de prata dizem que ele fica na nuca ou no umbigo. A energia do cordão de prata é muito densa e por qualquer coisinha você volta para o corpo. Na realidade, todo mundo que se projeta concorda que o difícil é você conseguir se manter fora do corpo e fazer com que uma viagem astral dure mais do que alguns poucos minutos, por exemplo. Qualquer susto, ou se você pensar no seu corpo, você já volta automaticamente para ele. Ou mesmo se você chegar perto do seu corpo, você já volta também. Ou se algum fator físico te incomodar, por exemplo, como frio, ou se começar a pegar fogo lá no lugar onde você mora, não se preocupe que você vai acordar também. Outra coisa que dizem é um espírito das trevas pode cortar o seu cordão de prata. Cuidado! E isso também é mentira, porque o cordão de prata é muito denso e muito forte. Geralmente as pessoas que morrem ainda continuam grudadas no corpo, porque esse cordão não arrebenta. E o corpo físico vai apodrecendo e a pessoa grudada ali por esse cordão que é muito forte. Às vezes é preciso uma equipe de médicos espirituais especializados em cortar cordão de prata para vir e tirar alguém, desconectar alguém do corpo. Outra coisa que dizem, isso é coisa do demônio para te iludir e fazer você se achar melhor do que Deus. Mentira, porque a projeção não faz ninguém ser melhor do que ninguém. Satanás não quer te iludir para que você se sentir poderoso, porque a projeção não deixa ninguém poderoso. Na verdade, às vezes você pode ficar com mais medo das coisas, porque você vai sentir muito mais. Por isso que você tem que treinar e saber distinguir bem o que é cada coisa. Senão você pode entrar em ilusões perigosas. Não torna ninguém melhor ou pior do que ninguém. E aparentemente todos os humanos e animais se projetam todas as noites em experiências fora do corpo. Mas a maioria não percebe ou não se lembra. Todas as culturas também descreveram esses fenômenos da projeção consciente de um jeito bem similar, e como algo natural e benéfico, como por exemplo o taoísmo, o Egito Antigo, os xamãs, os budistas, e inclusive a própria Bíblia tem vários relatos de experiências fora do corpo. Para quem é cristão e eventualmente sofra preconceito por ter viagens astrais, eu já conheci uma garota que era inclusive pastora de uma igreja e ela tinha viagens astrais e ela não era muito bem aceita por causa disso. E ela até acabou reprimindo isso, né, com o tempo, apesar dela dizer que achava interessante. Mas enfim, se você eventualmente sofre preconceito por isso, ou por outros fenômenos mediúnicos, como levitação, saiba que pelo que está escrito na Bíblia, Jesus aprovaria isso aparentemente, né? Porque a gente vê um monte de coisas como conhece-te a ti mesmo, e que o verdadeiro Deus não está nas religiões megalomaníacas, e sim dentro de cada um. E dentro de cada um. Jesus também levitou, né? Andando sobre as águas, e chamou
o Pedro, né, que era um ser humano comum, para andar junto com ele também. E Pedro foi, andou um pouco, mas acabou caindo e Jesus falou: olha, você caiu porque você sentiu medo. E o medo é a maior barreira para você sair do corpo, porque quando você começa a sair do corpo, suas emoções ficam extremamente à flor da pele, porque você está ali diretamente no corpo emocional. Então você sente muito mais. E o que mais? Acho que por hoje é só, né? Enfim, outros vários relatos da Bíblia, por exemplo, como os arrebatamentos em espírito e não em corpo, e as subidas aos céus. Muita gente estuda isso e classifica como relatos projetivos, né? Além de outros relatos também na filosofia grega, Platão falava muito disso. Então, aproveite e se conheça em outras dimensões sem peso na consciência. Você não se torna nem melhor nem pior pelo simples fato de conseguir se projetar no plano astral. Porém, ajuda muito no autoconhecimento e na comprovação íntima de que existem seres bons e racionais fazendo força para tudo dar certo aqui no plano físico. E também ajuda a se proteger dos outros seres que estão mais desequilibrados e ainda precisam morder e assustar pessoas para conseguir a energia densa do medo, né? E do sofrimento. Então, um abraço e bem-vindo à Escola de Atividades Gravitacionais.